Ser bem breve nesta noite. Estamos a alcançar de Deus ao seu coração e ao seu objetivo. Os irmãos acham que é possível do profeta Daniel, apenas o versículo de número 10. Glória a Jesus. Daniel é externar a Maria minha, minha esposa, meus filhos. Poderia voltar a esses anos de distância que nós fizemos. 17 de fevereiro, nós completamos 27 anos de casado. E ali nós temos uns dias descansando. E retornar aqui hoje, irmãos, agradeço aos pastores, aos filhos, aos obreiros desta casa que estiveram aqui, por todo o suporte necessário, aos irmãos que foram vieram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Você que está com a sua Bíblia aberta, ler comigo, para nós meditarmos nesses minutos que nos restam. Lê comigo, por favor. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, via no seu quarto janelas abertas. Repete comigo, irmão. Janelas abertas. Janelas abertas. A banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pode sentar. Glória a Jesus. Nós vamos falar nesta noite sobre as janelas. O tema desta noite, irmãos, é esse. Qual o caminho mostra a sua janela? Qual o caminho mostra a sua janela? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos fiquem embaixo, fiquem tranquilos. E quando nós fazemos essa pergunta do tema, qual o caminho mostra a sua janela, nós estamos falando uma linguagem espiritual. Porque a linguagem física, Daniel subia, segundo andar da sua casa, as janelas abertas, estava direcionada literalmente para Jerusalém, a Palestina. Nós estamos falando nesta noite sobre o tema qual o caminho mostra a sua janela, sendo uma linguagem espiritual. Se a tua janela aponta para Jerusalém celestial, nós estamos bem encaminhados. Louvado seja o nome do Senhor. Para me falar sobre esse texto de Daniel 6, versículo 10, eu preciso externar aos irmãos aqui algo nesse texto, porque os judeus, eles têm o costume de orar 3 vezes por dia. O texto vai dizer que Daniel também orava ao Senhor, seu Deus, 3 vezes por dia, constantemente. Os judeus têm o hábito de orar às 9 horas da manhã. A segunda oração dos judeus é às 12 horas, meio-dia. E a terceira oração do judeu é às 15 horas, que nós conhecemos como a hora nona. A Bíblia diz que esta é a hora nona. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós entendermos Daniel capítulo 6, versículo 10, nós precisamos ir ao contexto do texto, para nós não fazermos pretexto. E nós vamos no versículo 3, na parte final do versículo 3, do capítulo 6, nós começamos a compreender essa história. É muito fácil para mim chegar aqui e dizer para a igreja que Daniel foi jogado na cova dos leões, que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Essa história muitos conhecem de cor e salteado, mas é importante nós entrarmos nos detalhes que mostram a grandeza daquilo que Deus faz pela nossa vida. Isso nós encontramos no versículo 3, no capítulo 6, que diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. A parte final diz assim: e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Você pode repetir isso comigo? E o rei
pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, eu começo a aprender aqui no versículo 3, todo o capítulo 6, porque aqui diz que nós vamos precisar entrar mais um pouquinho a fundo na história para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nos dois desse dia 3 de março, de domingo. A história vai nos registrar que Dário, conforme os irmãos queiram, esse rei, ele vai estabelecer sobre o seu reinado 120 presidentes para tomar conta de todo o seu reino. E sobre esses 120 presidentes, Dário vai levantar 3 príncipes. 120 presidentes. E para governar os 120 presidentes, 3 príncipes, diz o texto. E um desses 3 príncipes era Daniel. Então nós temos aqui 120 presidentes, 3 príncipes e um era Daniel. O texto vai nos mostrar, irmãos, que esses 122 presidentes e príncipes, 120 presidentes, 2 príncipes, a autoridade do alto clero deste rei Dário, eles vão se levantar e juntos vão falar contra Daniel. O que eu aprendo aqui? Está lá no versículo 6, os irmãos podem observar. Eles se levantam e vão falar contra Daniel. Primeira coisa que eu aprendo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem quer que a sua janela esteja fechada, anda junto. Eu preciso falar isso para quem está nos assistindo. Quem quer que a sua janela esteja fechada, anda junto. Andam paralelamente juntos para que a sua janela esteja fechada. Louvado seja o nome do Senhor. Para onde aponta a sua janela? Louvado seja o nome do Senhor. Ela está aberta. Olha o irmão que está ao seu lado aí. Ela está aberta. Diga para ele, permaneça com ela aberta. Permaneça com ela aberta. Tem um grupo muito grande querendo que a sua janela se feche, querendo ver que as coisas não aconteçam na sua vida. E isso aqui vai de contrário à leitura oficial que nós fizemos no Evangelho de Mateus capítulo 6, que o Senhor Jesus vai ensinar, olha, quando vocês for orar, vocês entram na sua casa, fecha a sua porta, ora ao seu Pai que está em oculto, que em oculto ele vai te responder. Tem hora que nós temos que fechar. A pastora Alessandra falou aqui também nesta noite, está tudo conduzindo para aquilo que Deus tem para falar conosco aqui. Mulher, o que você tem? Ah, eu não tenho nada. Você tem certeza? Eu não tenho nada. Não, eu acabei de me lembrar. Eu tenho um pouquinho de azeite. Então pega esse azeite, pede vasilha os seus vasos aos seus vizinhos, entra para dentro da sua casa, fecha a sua porta e vai começar a derramar lá e você vai ver o milagre de Deus. Tem hora que a porta tem que estar fechada, mas tem hora na nossa vida espiritual que as janelas têm que estar abertas. Irmãos, entenda uma coisa nesta noite, com a sua janela aberta, existe gente querendo fechar a sua janela. Louvado seja o nome do Senhor. E existe pessoas, ela não anda sozinha, ela anda junta. Foi lá os 120 príncipes e os outros 2, os 120 presidentes e os 2 príncipes, juntos falar a respeito disso. Mantenha a sua janela aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra que Deus está trazendo aos nossos corações nesta noite, e o Espírito de Deus me lembrou uma palavra que a pastora Fabiana gosta muito de falar. Eu encontrei esta palavra 2 vezes em 2 livros da Bíblia. Primeiro, está em Provérbios capítulo 26, versículo 27. Também está lá no livro de Eclesiastes, mas nós vamos usar somente Provérbios 26, 27, que diz: isso serve para a nossa meditação, isso serve para a nossa paz. Provérbios 26, 27 serve para a nossa meditação e serve para a nossa paz. Porque quando as pessoas enxergam que a nossa janela está aberta, a nossa comunicação com o céu continua, tem muita gente tentando fechar essa comunicação, né? Esse caminho do diálogo com o céu, tem tanta gente tentando fechar essa janela, mas Provérbios 26, 27 diz: isso serve para a meditação e para a nossa paz. Quem coloca uma armadilha, né, ou quem cava, né, uma cova, cairá nela. E o que resolve a pedra, esta voltará sobre mim. Ô irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma versão diferente eu coloquei aqui: quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela, e quem rola a pedra será esmagado. Quero já partir para a conclusão dessa mensagem. Falei com os irmãos que você é o objetivo.
Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para a conclusão dessa mensagem. Existem coisas, irmãos, que só Deus faz. Vão tentar te convencer que você vai ter ajuda. Vão tentar dizer para você que você vai ser ajudado fisicamente. Mas existem coisas que só Deus faz. Quando esses 120 presidentes se uniram com os dois príncipes, 122 pessoas, e foram falar a respeito de Daniel. Quando eles se levantaram para tentar fechar as janelas que tinha aberta na casa de Daniel. Quando eles se levantaram para falar e argumentar contra o servo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o rei Dario até quis ajudar. A Bíblia resiste a isso. Está registrado na Bíblia. Existe uma porção de pessoas com intenções boas a nosso respeito. Mas existem coisas que acontecem conosco que só Deus pode fazer. Acabamos de ouvir uma irmã que disse aqui que a pressão dela foi 28. Se a sua for 28, se a minha for 28, nós ficamos preocupadíssimos. Né? Se cair muito também, nós ficamos preocupadíssimos. Mas no caso dela, Deus estava com a mão no negócio. Só Deus podia fazer. Acabamos de ouvir ela falar aqui no altar. Deus é o seu ajudador, né? O seu terapeuta. Né? E ela não foi nada disso, Deus está aí conduzindo ela. Vai entender um negócio desse? Acontece uma coisa grave na nossa vida e o médico chega para nós e diz assim: ó, te dou um conselho. Que você cante, você louve, cante, louve. Parece que o céu está dizendo assim: eu quero ouvir mais a sua voz. Parece que o céu está dizendo para nós assim: eu preciso ouvir você cantar. Eu preciso ouvir você dizer, aleluia, a sua intimidade com o céu. Eu preciso te ouvir sair um cântico dos seus lábios. Perfeito louvor, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14 do capítulo 6 de Daniel, versículo 14, vai dizer que Dario, ele vai passar uma noite toda atribulada, e o texto vai dizer: ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Vou repetir: ouvindo então o rei o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs do seu coração livrá-lo, e até o pôr do céu o sol trabalhou para salvar. Olha, irmãos, está na Bíblia, está registrado. Depois que ele fez o que tinha que ser feito, 122 pessoas contra um. O homem trabalhou, fez de tudo para livrar. Até o pôr do sol, está registrado na Bíblia. Não conseguiu, porque existem coisas que só Deus faz pela minha e pela sua vida. Existem coisas que só Deus faz pela minha e pela sua casa. Nós vamos ver as boas intenções, nós vamos ver pessoas amigas como árvore frondosa querendo dar sombra para a nossa vida, mas as irmãs cantaram aqui nesta noite com muita propriedade. É Deus que põe na cova, tira da cova, faz passar no fogo, faz isso aqui, faz aquilo. Porque é Deus, irmãos. Tem coisas que só Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cantar aqui nesta noite que Deus institui reino e Deus também remove. Existem coisas que só Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar algo que os irmãos quiserem receber, receba nesta noite. Quando a intenção ela é humana, a coisa não prospera muito. Mas quando a mão de Deus se move, quando a mão de Deus se move sobre as janelas abertas, oh, irmãos, algo sobrenatural acontece. Bom é quando nós testificamos. Bom é quando nós testificamos. Como Neemias testificou: a mão do Senhor me foi favorável. A mão do Senhor me foi favorável. Janelas abertas faz com que a mão do Senhor seja favorável às nossas vidas. No versículo 25, já estou caminhando para o fim. Versículo 25 do capítulo 6 nos mostra
o querer de Deus para a nossa vida. Pastor, eu encontro no capítulo 6 o querer de Deus para a minha vida, porque eu não sei qual é o querer de Deus para a minha vida. Eu estou meio perdido, eu não sei qual é o querer de Deus. Eu sei que eu sou crente, eu sei que eu estou caminhando, eu sei que eu vou daqui para lá, vou na escola bíblica dominical, vou na Santa Sé, vou no culto de libertação, no culto de doutrina, mas eu não sei o querer de Deus para a minha vida. Versículo 25 do capítulo 6 mostra o querer de Deus para a nossa vida. Vou ler versículo 25, acompanha aí. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferente de línguas que moram em toda a terra. Leia comigo, irmãos. A paz. É isso que Deus quer para mim, pessoal. É esse o querer de Deus para as nossas vidas. Paz ser multiplicada. Isso ele falou enquanto ele estava aqui, fazendo e cumprindo o seu ministério. Ele caminhando no meio do seu discípulo. Teve um momento que ele entrou no cenário e o pessoal não entendeu. Ele diz: paz seja convosco. O pessoal não entendeu nada. Ele disse assim: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Deus está dizendo que a paz dele é para quem tem janelas abertas, com a paz diferenciada. É a paz multiplicada. Quando eu vejo muitos irmãos saudando um com os outros, né? Vejo muito no grupo de pastores, quando chega lá, a paz seja multiplicada. Às vezes não sabe nem de quem está falando isso. Mas o rei escreve para todas as línguas, de todas as terras, dizendo: olha, a vontade de Deus, a sua vida, é que a paz seja multiplicada. Estão tentando tirar a sua paz, estão tentando roubar o seu sossego. Permanece com a sua janela. Não feche a janela. Não feche a janela. Não feche. Pastor, mas fizeram um decreto, fizeram um negócio aí, as pessoas soberbas, que durante 30 dias não vai poder falar, pedir a nenhum Deus, a não ser o Deus aqui, que nós levantamos. Não, mas o homem de Deus está lá, nas janelas abertas. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, janelas abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Você está precisando de alguma coisa? Abre a sua janela. Abre a sua janela. Abre a sua janela. Ela está direcionada para onde? Para que direção? O que você vê quando olha a sua janela? Olha, pastor. Está direcionada para Jerusalém Celestial. Olha o capítulo 21 do livro do Apocalipse. A Jerusalém Celestial. Ela está direcionada para lá. É para lá que eu vejo. É para lá que eu trabalho. É para lá que eu caminho. É para lá que está a minha esperança. Sua esperança não está nas coisas desse mundo? Não, não, não. As coisas desse mundo são secundárias. Elas vão me acompanhar. A Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não os acrescentadores. Então a minha janela está aberta para onde? Para Jerusalém Celestial. Permanece aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Paz vos seja multiplicada. Meus irmãos, depois de tudo isso que aconteceu na vida desse príncipe chamado Daniel, depois de todo esse desfecho que aconteceu na vida desse homem, os irmãos não estão aqui me vendo falar da cova, do leão, do anjo. Depois de tudo isso que aconteceu, aquele mesmo homem que deixou ser levado debaixo de um engano, ele vai escrever, ele vai deixar registrado para a história, dizendo: temam e temam diante do Deus da terra. Temam e temam diante do Deus da terra. Olha, irmãos, tem pessoas que falam algumas coisas a nosso respeito. Primeiro é porque não nos conhece. Segundo é porque não sabe que as nossas janelas estão abertas. E o Deus que nós servimos, é o que nos garante. Paulo, para deixar claro isso, ele vai escrever no capítulo 8 do livro de Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Tem janela aberta, Deus justifica. Tem janela aberta, estão fazendo engodo. Estão fazendo aí marapuca para tentar te pegar. Tem janela aberta,
permanece. Aleluia. Deus te justifica. Nada disso vai acontecer. O profeta Isaías vai corroborar com Paulo dizendo: nenhuma ferramenta prosperará contra ti. Nenhuma língua que se levanta, tu as condenará. Essa é a herança do Senhor para os que se amam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Caminhando para o fim. Ele vai escrever: temam e temam. Ele vai escrever: Deus de Daniel, Ele livra. O Deus de Daniel, Ele salva. O Deus de Daniel, Ele opera sinais e maravilhas. Deus de Daniel opera sinais e maravilhas. A família da nossa irmã estava preocupada porque ninguém podia no Hospital Nacional do Coração, lá em Laranjeira, pela manhã, hora que o médico passava, para saber notícia. Só podia na parte da tarde ou à noite. E eu já tinha ido um dia à noite. Eu falei: vocês não podem ir na parte da manhã, né? Eu vou lá na parte da manhã. Mas a visita só era tarde. Cheguei lá, me apresentei. Eu sou o pastor dela. Então é visita religiosa, né? Subi, cheguei no quarto onde ela estava. Ela estava dormindo. Peguei o pezinho dela e falei: acorda, meu irmão. Pastor, eu estou aqui. Eu estou aqui. O médico que ela disse aqui, irmãos, o médico plano, fala meio bolado. Ela foi reclamar do médico dizendo: doutor, estou com uma dor aqui no coração. Ele disse assim: olha, meu filho, eu preciso saber que tive essa dor. Porque você já operou isso aí, você já colocou um stent. Se for a dor de infarto, você vai ter que operar agora, que tem que operar. Não, doutor, eu estou bem. Se eu fico em paz também, a boca foi até embora. A boca foi até embora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nos garante é Deus, irmão. Aleluia. Quem nos garante é Deus. Está aí caminhando. Está aí o milagre do mundo de Deus. Janela aberta. Quando eu falei para ela que o céu conhece ela, conhece ela, conhece ela, conhece você, conhece você. Conhece você? Conhece cada um de nós. Se tem janela aberta, ainda mais conhecido no céu. Quando o anjo veio falar com Daniel, ele disse assim: rapaz, eu vim por causa das tuas palavras. Lá em cima você é conhecido. Você é taxado lá em cima como um varão valoroso. Os céus estão de olho em você. Aleluia. O céu se movimenta em prol da sua vida. Irmão, numa linguagem militar, o céu funciona, né, irmãos, como uma coisa extraordinária. Vai subindo demandas e o que é a prioridade, o céu já vai priorizando. Se a sua prioridade subiu e se a sua janela está aberta, Deus pode te alcançar aí nesta noite. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus nessa noite, louvado o nome do Senhor. Eu fui aqui sendo guiado pelo Espírito. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Porque eu não quero falar da cobra, não quero falar do leão, não quero falar do anjo. Eu quero falar como é que termina o capítulo 6. E como é que termina o capítulo 6, pastor? O texto vai dizer: 122 pessoas se levantaram contra uma pessoa. Se levantaram contra uma pessoa. E o capítulo é fiel e termina dizendo: e este Daniel prosperou. Aleluia. Não tem encanto contra a sua vida. Pastor, não tem encanto contra a sua vida. Aleluia. Não tem encanto contra a sua vida. Não há, irmão, nada disso. E este Daniel prosperou. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Fecha a Bíblia aqui. A irmã pastora ali em Niterói fizeram um despacho na porta da igreja. Botaram umas orquideias grandes, umas galinhas, farofa, maçã, são de coisas, garrafas. Colocaram aqui um tubo. Os irmãos da igreja passaram, olharam aquele despacho e o telefone da pastora começou a tocar. Pastora, fizeram um negócio na porta da igreja. A senhora já viu? O que fizeram? Não vou nem falar, pastor. Fizeram um negócio na porta da igreja. Fizeram um negócio enorme na porta da igreja. Acabou de ligar, o telefone tocava. Pastor, o negócio aqui foi um negócio forte que fizeram na porta da igreja. A pastora nem tomou café. Falou: deixa eu lá ver o que fizeram na porta da igreja.
Chegou aquele negócio arreado, corta Deus. Convidar para cá, convidar para lá, frango, garrafa, maçã, são de coisas. O pastor olhou e falou assim, mas é isso que fizeram na porta da igreja? Entrou lá dentro da igreja, pegou um saco de lixo, foi lá, começou a jogar dentro do saco de lixo, começou a jogar tudo ali, e fizeram um lugar errado, foi, colocou na lixeira, não tem mais nada aqui, dá tudo aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não é adiantamento contra a sua vida. Aleluia! O Deus que te salvou é o Deus que te salvou. A vitória é sua. Você pode dizer para o irmão consolar, a vitória é sua. A vitória é sua. Talvez essa palavra que eles estão esperando hoje, a vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua. O texto termina dizendo que este vai haver um levante, vai haver um levante. Tem gente que não quer que você seja um vencedor, tem uma porção de gente aí. E anda junto, e não quer que você seja um vencedor. Mas se Deus te chamou para ser vencedor, aleluia! Glória a Deus! Eu fecho a Bíblia e Deus ministra no meu coração. Quando, aleluia, Naamã estava lá, irmãos, para sofrer algo, e aquele homem queria massacrar os judeus. Quando ele chega em casa, ele começa a falar com a esposa a respeito daquilo. Ela disse assim, ó, se esse negócio começou desse jeito, se é dessa linhagem aí, pode acreditar que o seu final vai ser ruim. Ela começou a cair, vai continuar. Sabe o que vai ver? O levante acontece só para você glorificar Deus. Aleluia! O que eu vou ter hoje para contar a Deus que Deus fez na minha vida? Ele fez muita coisa na minha vida. Foi falado aqui em cima hoje. Eu estou vivo. Glória a Deus. Estou vivo. Estou feliz. Deus me proporcionou chegar no terceiro mês do ano de 2024. Aleluia! Glorificando a Deus. É hora de nós pararmos de reclamar. É hora de nós pararmos de ficarmos nos preocupados com muita coisa. As notícias estão chegando cada vez pior. Minha esposa ouviu no rádio esses dias que agora apareceu no Rio de Janeiro uma variante do mosquito aí, que além da dengue, da chikungunya, disso, daquilo outro, uma variantezinha aí, está dando uma preocupação toda gente. Ô irmão, você está guardado em Deus. Sua vida está na mão de Deus. Se acontecer na sua vida, é só você chegar aqui, aconteceu comigo, mas Deus me deu, então eu estou aqui. É o que as irmãs cantaram aqui nessa noite, eu nem se ligou na letra. Sobrevivi. 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 Te convido para estar de pé. Deus prosperou também. Tremam e temam diante desse Deus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. A mensagem que Deus me deu foi essa. Quero orar pela sua vida nesta noite.